Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 63 em dois momentos, hoje e amanhã. Então eu lerei aqui os primeiros versículos. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. O título desse salmo situa o salmo num período quando Davi era um fugitivo. E por causa da referência ao rei, no versículo 11, é bem provável que o período seja o da rebelião de Absalão e não a perseguição de Saul, porque ele ainda ali não era rei. Então vamos fazer alguns destaques aqui neste salmo. Hoje nós vamos fazer dois destaques, amanhã outros dois. Então, primeiro, o anelo do salmista por Deus. É o primeiro destaque aqui. Então, tendo em vista que Davi estava privado de ir ao santuário pela perseguição que sofria da parte de Absalão, Davi expressa seu desejo intenso de estar na presença de Deus no santuário. Então, primeiro ele vê aqui, o salmo começa com uma confissão de absoluta confiança em Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. E logo em seguida, em segundo lugar, aqui no anelo, ele descreve a intensidade da sua busca. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ou seja, seu desejo era tão intenso pela presença de Deus que ele compara a sua alma e corpo como uma terra árida sem água e busca saciar a sua sede. É a sua alma que suspira por Deus. Ou seja, irmãos, aquilo que desejamos muito será buscado intensamente. Essa é uma forma de avaliarmos como está o nosso grau de intensidade por Deus. Temos de fato buscado a Deus intensamente? Então, em terceiro lugar aqui, em relação ao seu anelo, era o desejo de voltar ao santuário, onde já havia experimentado a força e a glória de Deus. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Então ele volta seu olhar ao templo, ou no tempo quando no tabernáculo havia ou tivera uma visão de Deus. Então sua experiência pregressa com Deus vitaliza agora a sua presente relação com o Senhor, ou seja, o que ele já havia experimentado em termos de experiência com Deus está servindo agora como base para a sua confiança no Senhor. Em segundo lugar, nós vemos aqui então o louvor de Davi na aflição. Davi louva ao Senhor por algumas razões. Então, apesar das angústias expressas no Salmo, ele está cheio de razões pelas quais ele expressa o seu louvor a Deus. E a primeira razão do seu louvor é pela graça de Deus na sua vida. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, versículo 3. Ou seja, independente do que ele estava passando naquele momento, ele tinha um motivo para louvar ao Senhor, porque ele sabia que Deus estava presente, lhe consolando, fortalecendo e lhe dando esperança de que tudo isso mudaria, para que não entrasse em nenhum desespero. Assim como o Senhor consola também a Paulo quando diz a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não obstante a adversidade que o salmista estava passando, o consolo de Deus foi tão intenso que ele podia então sentir paz. Que coisa maravilhosa é saber e sentir que o nosso Deus está presente nos momentos mais difíceis das nossas vidas, trazendo-nos consolo. Aliás, essa foi a promessa que Jesus Cristo fez por ocasião da sua despedida aos discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. A segunda razão aqui do salmista, pela qual ele louva o Senhor, é porque Deus preenche totalmente a sua alma. Apesar da aflição, ele diz estar sendo alimentado pelo Senhor. E ele compara aqui como uma fartura de alimento, né? Quando ele usa as expressões aqui como de banha e de gordura, farta-se a minha alma,
A ideia é que a presença de Deus é como as comidas mais ricas e ele farta assim a sua alma. Minha alma se fartará não de pão, mas com algo que é nutritivo, agradável e delicioso. Isso era o que ele queria dizer. Então Davi esperava retornar sim à alegre participação nas cerimônias com Deus, para poder alcançar satisfação. Ou, se assim não fosse possível, a sua comunhão com Deus, mesmo em sua solidão, ele também encontraria satisfação para a sua alma aqui nesse deserto. E um coração satisfeito transbordará assim de louvor. Ele louva a Deus quando à noite no leito lembra dos seus feitos por ele. Então, como quem diz, a minha alma está completamente satisfeita em ti, independente de circunstância. O Senhor é o meu pastor e isso me basta, por isso eu louvo. É como se ele estivesse dizendo exatamente isso. E a terceira razão do louvor do salmista aqui, de Davi, é porque o Senhor é o seu auxílio e proteção. Diz o texto, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti e a tua destra me ampara. Então o Senhor tem sido sempre o seu auxílio, antes e agora também. Era isso que Davi queria dizer. Então a certeza da proteção divina fornece base para os cânticos jubilosos. Sombra de tuas asas se refere, em geral, ao cuidado protetor que Deus tem para com o seu servo. Então, como quem diz, sobre a tua proteção, canto louvores a ti. Ao nos entregarmos a Deus, devemos ficar tranquilos, satisfeitos e livres do medo e do mal. Então, o Senhor está sempre convidando o seu povo a se juntar a Ele. E o salmista aqui responde isso muito bem. A minha alma apega-se a ti. Então, ele é um servo fiel que está andando no caminho de Deus e temendo. Então, consequentemente, ele é mantido no domínio seguro do seu Deus. Isso lhe dá motivo para louvar ao Senhor. Irmãos, temos também uma promessa de um Salvador, Jesus Cristo, que guarda o seu povo para que ninguém o arranque de suas mãos. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Então, o louvor contínuo ao Senhor é o compromisso que o salmista assume no verso 4. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, ou seja, independente de circunstância. Então, o ato de erguer aqui as mãos, que está aqui no Salmo, era uma expressão externa do coração soerguido, ou seja, que pode sugerir a espera em Deus a fim de receber as suas bênçãos. Então, para os cristãos hoje, é através de Jesus que oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome, Hebreus 13, 15. Então, apesar das circunstâncias adversas, o salmista não se delicia em murmurar, mas em louvor a Deus. Aqui na nossa conclusão, irmãos, algumas considerações. Davi não parou de cantar por estar no deserto, nem ficou abandonado a uma ociosidade relaxada. Ao contrário, ele cuidadosamente fez seu culto adequado às circunstâncias e apresentou ao seu Deus. Não havia deserto no seu coração, embora houvesse deserto à sua volta. Todos os apuros e dificuldades de um deserto não podem fazer com que percamos a sintonia dos cânticos de louvor ao nosso Deus. Sempre teremos motivo para adorá-lo, louvá-lo e engrandecê-lo. Então, que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.